Nesse tutorial eu vou dar algumas dicas de edição dos verbetes da Traduik. Eu vou falar da estrutura de títulos e subtítulos e tópicos e listas dentro de um verbete e também de atribuição ou criação de categorias. Ao navegar pela Traduik, para selecionar um tópico sobre o qual escrever, a gente pode fazer a pesquisa, procurar pelo índice principal, navegar o índice e encontrar o que a gente quer fazer. A gente pode procurar por categorias, enfim, diversas formas de pesquisa que estão abordadas no primeiro tutorial. Então, por exemplo, eu vou encontrar um tópico sobre o qual eu quero escrever. Quando os links estão em azul, é porque é uma página que já existe, já tem algum conteúdo. Os links que aparecem em vermelho são os que não têm conteúdo nenhum ainda, não existe um verbete sobre eles. Eles apenas foram listados como sugestão para que outras pessoas completem o conteúdo. Então, por exemplo, se eu clicar numa página que já existe, como essa de História da Tradução, eu sou levada para o verbete que já existe. Apesar de ser pequenininho, ele já está aqui. Já se eu clicar num link que está em vermelho, como essa página não existe, eu sou levado diretamente para a tela de edição do verbete. Não existe nada para ler ainda, eu simplesmente vou criar um verbete com esse nome de teoria da tradução. Se eu for criar um verbete do zero, eu escrevo na janela principal o conteúdo. Então, uma dica básica é começar colocando uma pequena introdução e uma sugestão da estrutura do verbete, para que outras pessoas ajudem a preencher esse conteúdo. Os títulos, eu posso criar títulos e subtítulos dentro de um verbete. Essa letra A grande aqui do menu faz o que ele chama de seção de nível 2. Seção de nível 2 é um subtítulo do segundo nível. O título principal é esse aqui, Teoria da Tradução. Vamos supor que eu escrevo aqui uma pequena introdução e eu quero incluir agora um subtítulo. Clicando nessa letra A aqui, seção de nível 2, ele já vai me dar o código, que são esses dois sinais de igual. E aqui eu coloco, por exemplo, o meu subtítulo de número 1. O mais fácil aqui é, à medida que a gente vai editando, a gente vê como que ela vai ficar de fato. Para isso, basta rolar aqui para baixo e clicar em Mostrar Previsão. Ao mostrar a previsão, as alterações ainda não foram salvas, mas ele me mostra aqui que eu tenho a pequena introdução primeiro e o subtítulo 1 aqui. Ele cria uma letra maior e uma linhazinha que vai delimitar o subtítulo. Eu poderia, por exemplo, escrever aqui um pequeno texto, escrever alguma coisa. Introdução ao subtítulo 1. Só para fim de ilustração, naturalmente. E eu posso ter um outro subtítulo aqui, por exemplo. Subtítulo 2 e conteúdo do subtítulo 2. De novo eu vou rolar lá para baixo e mostrar a previsão para ver como ficou. E aqui eu tenho a introdução, o subtítulo é 1 e o subtítulo 2. Aqui, por exemplo, teve um pequeno probleminha. Ele apareceu aqui com um link, por quê? Provavelmente porque eu não dei o Enter aqui. Mostrar a previsão de novo. E agora ficou certo. Tem uma introdução, tem um subtítulo e tem o conteúdo, que eu posso naturalmente escrever. Eu não vou deixar assim, eu vou escrever alguma coisa. Mas a gente pode até deixar alguns temas ou títulos, uma estrutura já proposta para que outra pessoa complete para a gente ou ajude
Enfim, a gente pode, na aba de discussão, escrever um pouco sobre o que a gente pretende escrever, ou fornecer referências, e conversar com as pessoas que vão colaborar com a gente. Até o momento eu não salvei. Eu preciso salvar a página para que efetivamente essas alterações fiquem gravadas. Uma outra opção que eu tenho, uma forma de ajudar a estruturar as ideias é criar listas. Eu posso criar uma lista numerada ou uma lista de tópicos. E então, só para de novo dar um exemplo, eu posso dizer aqui, por exemplo, subtítulo 1 contém 3 partes. E eu quero listar 1, 2 e 3. Eu faço Enter. Eu não tenho no meu menu essa opção de inserir uma lista numerada, mas o código para uma lista numerada não preciso escrever os números de fato. Basta eu colocar esse símbolozinho do jogo da velha. E ele vai numerar automaticamente. Parte 1, eu posso escrever outro jogo da velha aqui. Parte 2 e outro jogo da velha. Parte 3. Vou descer lá, mostrar a previsão, vamos ver como ficou. Ficou assim, subtítulo 1, e aqui tem parte 1, parte 2 e parte 3. Ele numerou automaticamente. E ele já fez os níveis. Eu posso também fazer um segundo nível. A parte 1 pode ter 2 partes internas, né? Basta eu fazer 2 jogos da velha. Se eu coloco 2 níveis, ele faz o segundo nível, tá? Nível A, 2 jogos da velha, nível B. A gente desce, vê como ficou. E assim ele vai fazendo. Tá? Além da lista numerada, eu posso fazer uma lista de tópicos com bullets, né? Com bolinhas que não seja numerada. Então aqui eu posso dizer, por exemplo, lembretes importantes. E para fazer os bullets, eu simplesmente faço um asterisco. Asterisco, tá? Lembrete 1, asterisco de novo, lembrete 2. Se eu usar 2 asteriscos, eu digo A. Se eu usar 3 asteriscos, eu digo A1. E aí eu tenho diversos níveis. De novo, vou mostrar a previsão. E aqui eu tenho o subtítulo 1 com a lista de números e o subtítulo 2 com a lista de tópicos. Uma questão importante é que, como essa página não existia ainda, essa página de teoria da tradução, é importante que eu atribua uma categoria a ela. Aqui embaixo, descendo, eu tenho as categorias. É importante que toda página que já existe, que já tem algum conteúdo, seja categorizada. Então aqui eu vou selecionar entre as que já existem, e tem uma especificamente de estudos da tradução. Eu vou selecionar a categoria e adicionar. Ele vai incluir lá embaixo a categoria escondida, não vai aparecer, mas foi introduzida. Se eu não tiver uma categoria que corresponda ao que eu quero, eu posso criar uma nova categoria, escrever aqui o nome da categoria e apertar em criar, create. Mas o ideal é que a gente não tenha um número muito grande de categorias, que a gente tenha várias categorias guarda-chuva que listem depois internamente várias páginas para cada categoria. Então, o ideal é evitar que as pessoas criem um número muito grande de categorias. Na medida do possível, tentem usar as que já estão disponíveis aqui. E se quiserem criar uma categoria nova, específica, pode ser recomendável conversar com os administradores e trocar ideias antes disso. E não se esqueçam de, após visualizar e ver como ficaram, se vocês estão satisfeitos com o resultado, não naveguem para fora daqui para não perder o que vocês têm. Lembrem sempre de salvar a página para ficar com não perder o trabalho que vocês fizeram.